Você vive tendo dor de dente e costuma ter cáries? Quando essas cáries aparecem, são sempre nos mesmos dentes? Você já teve algum dente que caiu sem explicação? Nesse vídeo você vai entender o porquê. Olá, nós somos os Fês. Eu sou a Fernanda, ele é o Fernando e nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente no nosso canal. Você já deve ter reparado que muita gente que cuida da higiene bucal, ou seja, escova os dentes depois de cada refeição, passa um fio dental, vão no dentista a cada 6 meses e mesmo assim tem cáries e dor de dente. Enquanto outras que nem cuidam tão bem assim, nunca tem nada e tem os dentes perfeitos. Eu sempre achei isso muito estranho e só fui entender o que é que acontece quando eu conheci as 5 leis biológicas. Você quer entender o que é que se passa nesse mistério dos dentes? A gente vai explicar para você. Pensa aqui com a gente. Quais são as funções dos dentes? Rasgar e triturar os alimentos, além de mastigar, é claro. Além de tudo isso, os dentes também servem para nos ajudar a pegar e a segurar algo na boca. Se pensarmos de uma forma mais biológica, os animais utilizam os dentes para agredir. Então, quanto maior e mais forte for o dente, maior a capacidade de agredir. Lembra que já falamos em outros vídeos o quanto somos parecidos com os outros mamíferos? Então, aí fica mais fácil da gente começar a entender o que é que acontece nos nossos dentes quando nós temos os nossos desafios. Quando sentimos raiva e queremos agredir e sentimos que não podemos, seja por respeito, seja por medo ou por nos sentirmos inadequados, quando nos impedimos de expressar agressividade, aí temos cárie. Nós temos aqui um exemplo vivo dessa história, né? Eu passei isso por muitos anos da minha vida quando eu era mais nova. Eu era uma menina que tinha muita dificuldade em sentir raiva. Então eu dizia que eu não sentia raiva. E acho que quando eu sentia raiva, eu meio que burlava isso, transformava isso numa tristeza, mas não dava muito certo, né? Eu achava que sentir raiva era inadequado, que pessoas que sentiam raiva eram más pessoas. E com o passar dos anos, eu fui cada vez mais implodindo essa raiva, e fui tendo muitos problemas nos dentes, né? Eu tinha muitas cáries, tratei vários canais e não entendia porque eu fazia tudo direitinho, eu cuidava muito bem da minha higiene bucal. Então, para mim, isso era um mistério, né? Até, como eu falei, conhecer as 5 leis biológicas, porque quando eu entrei para terapia e comecei a expressar mais o que eu realmente sentia, comecei a entender que a raiva fazia parte, né, assim como todas as outras emoções, e comecei a aceitar isso e comecei a falar para as pessoas o que eu precisava dizer quando eu não estava feliz com alguma coisa ou em alguma situação, eu nunca mais tive cáries. Isto é um mistério. Incrível! Uma outra percepção que pode impactar os dentes, tá? E especificamente os dentes molares, é algo que você pegou, né? E você quer manter para você, mas tiram de você. Algo que você tinha conquistado e você não consegue segurar. E aqui eu conto um pouco da minha história, porque os impactos nos meus dentes, as cáries, são sempre nos molares. Ué, mas será que eu não escovo os molares? Será que eu só passo o fio dental nos da frente? Mas o que acontece aqui? Algumas situações que se repetiram na minha vida e às vezes ainda se repetem, aonde eu faço algo que é dito que deve ser feito, eu consigo conquistar e de alguma forma eu não tenho um resultado final, ou me tiram aquilo que foi prometido para mim. E sempre que essas situações acontecem, tá? Hoje, como eu tenho algumas obturações, essas obturações explodem. E é impressionante, é sempre nas mesmas situações. E você pode estar aí se perguntando, e quando os dentes caem, o que é que está acontecendo? Então, no corpo, tudo aquilo que a gente não usa, ele perde a função. E se perde a função, não tem mais por que estar ali, né? Então, se eu não estou usando os meus dentes para aquilo que eles servem, o corpo elimina. Aqui vale aquele ditado, precisamos agarrar o que queremos com unhas e dentes? O Fê vai contar um caso de uma cliente dele. Olha só, o sonho dessa cliente era ir para os Estados Unidos. E toda vez que chegava o período de férias, o marido dela dá um jeito, eles viajavam
para um lugar específico na Europa. E isso aconteceu durante 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. Ela queria ir para os Estados Unidos e acabava indo para a Europa. O que aconteceu? Sem cárie, sem dor, os dentes aqui da frente simplesmente caíram dos 2 lados. Interessante, né? Então agora aqui direto ao ponto. Como melhorar? Começar a dizer o que você precisa dizer. Se permitir sentir e expressar a raiva. E, se você tiver com dor de dente, colocar uma bolsa de gelo na região da testa, onde o Fê tá mostrando para vocês. Lembra aquela coisa de 10 a 15 minutos, 3 a 4 vezes por dia, e isso vai ajudar a aliviar a dor. Deixe seu like aqui pra gente. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E compartilha aqui com a gente se você se encaixa em uma dessas situações que a gente contou aí em cima. Gratidão. E até o próximo vídeo. Isso vai ajudar a aliviar. Aliviar. Acabei de inventar um novo verbo. Vamos lá. Quem sentia raiva era uma má pessoa, né? Isso era uma percepção. Acontece. Bora lá continuar. Ai, ai. Seja por respeito, por medo, por nos sentirmos inadequados. O que é que se passa nesse mistério dos dentes? A gente vai explicar pra você. Mudou muito, hein?